Historiando 1, História Antiga 1, tema A Pré-História no Brasil. Equipe formada por Alessandro, Nadilene, Iselza, Orleide e Elias. Toda vez que falamos com alguém sobre o Brasil antes dos portugueses, temos poucas informações ou poucos conhecem algo sobre antes de 1500. Mas mesmo antes dos europeus, negros, escravos, vaqueiros ou políticos chegarem em terras tupiniquins, já existiam os índios, povos nativos dessas terras que, de acordo com historiadores, essa sociedade já existia aqui há cerca de 12.000 anos, chegando de várias terras através de correntes migratórias. O professor Eduardo Góes Neves afirma que não existe a pré-história do Brasil, pois esse termo demonstra que em um pensamento eurocentrista não existia história antes da chegada dos europeus. Mas o que existe é a história antiga do Brasil, sendo contada através de arte rupestre, formações geológicas que foram aproveitadas pelos povos originários e por mais que seja difícil ser concreto, atualmente a oralidade entre povos, assim sendo, a pré-história do Brasil é somente história do Brasil antigo. E sem dúvida, a evolução nas formas de representação indica diferenças no tempo e na cultura, sem esquecer o caráter subjetivo da mão humana. Podemos citar essa história antiga por meio dos índios do Nordeste, sendo possível achar esses vestígios de história entre Itapipoca até Cariri, sendo esses vestígios pinturas em paredes, artefatos como lanças e flechas e até fósseis de dinossauros achados em Santana do Cariri. O Santanaraptor, um ser que pode ser vivido em nossas terras há mais de 13 milhões de anos e que só foi encontrado no Brasil, em especial no Nordeste. Como cita no livro, a tradição nordeste da arte rupestre no Brasil, na região Nordeste, fixaram-se 3 grandes tradições, definidoras de outros tantos horizontes culturais, cujas variáveis mais significativas são registros rupestres encontrados em estruturas arqueológicas definidas. As chamadas tradições Nordeste, Agreste e Taquatiara representam o universo simbólico de grupos humanos pré-históricos que habitaram as regiões semiáridas conhecidas como sertões e agrestes, numa extensão geográfica de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A tradição Nordeste é tida como uma das mais antigas representações rupestres do continente sul-americano, definida pela primeira vez na década de 70 na área arqueológica de São Raimundo Nonato, no SE do estado de Piauí. Essas abundâncias de pinturas rupestres traz muito do cotidiano das vivências dos povos antigos da região, pintadas nas paredes das rochas, homens e animais de formas geométricas, fragmentadas como a dança, a caça, a luta, movimentos corporais e sinuosos que estilizam as figuras. Esse trecho mostra como o Brasil tem sua história do passado, sua trajetória de vida, todos que habitaram essas terras até a evolução dos indígenas, que teve sua paz perturbada em 1500, fizeram a história acontecer no Brasil. Dizer que a pré-história do Brasil aconteceu é uma afirmação etnocêntrica e eurocentrista, para dizer que a história só existe graças aos europeus. Ainda temos muito a descobrir a respeito de como ocorreu a vida na pré-história no nosso país, considerando que nossas terras compostas pela floresta tropical não nos deixou muitos vestígios. Hoje temos mais perguntas que respostas a respeito de como viviam esses povos. Muitas pesquisas concluíram que nossos índios não evoluíram em grandes civilizações devido às condições da vida na floresta, que permitiam boa colheita baseada na mandioca e a caça em abundância. Porém, estudos mais recentes nos dizem o contrário. Nesse sentido, é um longo caminho de estudo para no futuro sabermos como de fato viviam nossos antepassados.